Queridos, você pode abrir a palavra de Deus no livro de Josué, primeiro capítulo, versículo 1 até o versículo 9. Josué 1, de 1 a 9. E diz assim, ó: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Quantos já leram esse texto aqui? Faz assim rapidinho. Glória a Deus. A grande parte da igreja já leu esta passagem. De modo que não é difícil compreender o que Deus deseja falar conosco nesta noite. Irmãos, eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho percebido que muitas pessoas em nossos dias estão andando apavoradas, amedrontadas. Você já viu alguém assim? Você conversa com uma pessoa, ela tem medo de sair na rua porque pode ser assaltada. Outra tem medo de sair na rua porque acha que, de repente, uma bala perdida pode encontrá-la. Tem gente que tem medo de ficar doente. Quando fala de doença perto dela, ela já começa a tremer, achando que também está com aquela doença. E eu trabalho, queridos, na área da saúde e às vezes vou atender alguns idosos e muitos deles não voltam a andar, não porque não têm uma capacidade física, mas porque elas adquiriram um medo, um trauma de queda, então elas não conseguem andar porque têm medo de cair. E o mais incrível é que as pessoas estão amedrontadas, não apenas lá fora, no meio das pessoas que não conhecem o Senhor Jesus.
Temos visto também no nosso contexto de igreja que muitas pessoas no nosso meio andam amedrontadas com tantas coisas. Há pessoas com medo do que pode acontecer na política. Há pessoas que ficam preocupadas se uma guerra vir. Há pessoas que têm medo se morrer, se ela vai para o inferno, vai para o céu. E de modo, irmãos, que as pessoas estão amedrontadas, estão temerosas, estão com medo de muitas coisas, estão desesperadas. Aqueles que estão trabalhando têm medo de perder o emprego. Aquele que não tem emprego fica com medo de não alcançar o emprego. E aí fica olhando as notícias na televisão, as notícias não são boas. Eu quase não assisto televisão, mas às vezes eu vou atender alguns clientes em casa, e às vezes a televisão está ligada, e normalmente é ligada naqueles canais que falam assim, e agora, olha para mim, não sei quem matou não sei quem. E aí fica aquilo lá falando. E aí as pessoas, queridos, estão se alimentando dessas coisas, e aí vai ficando cada vez mais com medo, porque está ouvindo falar de violência, está ouvindo falar que não há segurança, está ouvindo falar que a força do Estado, a força de segurança não é capaz de protegê-las, e elas vão ficando desesperadas, com medo de tudo. Ok? Eu confesso para os irmãos também que quando eu era criança eu tinha muitos medos. Tinha medo de muita coisa, irmãos. Minha mãe que sabe. Às vezes de madrugada fugia da minha cama com medo. Batia na porta dela de madrugada chorando, falando, mãe, estou com medo. Porque eu tinha um vizinho, irmãos, que quando era criança ele contava histórias de assombração. Ele contava a história de Saci Pererê, contava a história do lobo garru e tal. E de noite, aquilo veio à minha mente. E às vezes de madrugada, deitado na cama, eu começava a ouvir uivos de cachorro uivando. Ou quando era criança, eu achava que era o lobisomem que estava ali querendo entrar lá em casa. Eu ficava desesperado, irmãos. Eu morava num sítio muito grande e às vezes tinha que pegar água numa nascente. E aí ia subindo no meio do mato assim, para chegar até a nascente. Tinha medo de encontrar com cobra, às vezes encontrava mesmo. Uma vez fui pegar água no poço, quando olhei tinha uma cobra dentro do poço e descia aquilo desesperado. E naquela época eu não conhecia Jesus, a única reza que eu sabia fazer era Ave Maria, e minha tia tinha ensinado, eu descia aquele morro correndo, Ave Maria, nananana, e chegava em casa suado, com o coração tremendo. E a história que nós acabamos de ler é uma história, irmãos, em que a gente vê Deus encorajando um homem de Deus, um servo dele. Deus encoraja aqueles que ele chama para segui-lo. O texto que a gente acabou de ler, irmãos, é um texto que Deus está encorajando Josué para uma grande missão. Todos conhecem a história do povo de Deus. A gente repete aqui, Anderson já pregou, Renato já pregou, pastor Carlos já pregou e outros irmãos já pregaram a respeito da história de Israel. Os irmãos conhecem. Os israelitas estiveram no Egito 400 e poucos anos, e ali nasceu Moisés, e Moisés foi crescendo ali até os 40 anos, aí foi embora, ficou 40 anos fora. Depois Deus levanta Moisés para ir até o Egito, para libertar o povo de Deus que estava lá sofrendo. E Deus realizou sinais e maravilhas por intermédio de Moisés, e Deus, usando Moisés, tirou o povo de Deus que estava exilado no Egito com mão forte, com mão poderosa. Deus realizou sinais, Deus realizou maravilhas. E Josué estava no meio, irmãos, acompanhando tudo que estava acontecendo. Josué estava observando, estava acompanhando o ministério de Moisés. E depois que eles saem do Egito, a palavra de Deus vai dizer que eles vão para o deserto, e aí no deserto eles passam 40 anos, irmãos, naquele deserto, perambulando, peregrinando.
e Deus se manifestando no meio deles. E Josué estava ali junto com Moisés. Josué estava aprendendo, estava vendo como Moisés se comportava, como Moisés buscava a Deus, como Deus realizava grandes proezas através de Moisés. Só que o texto que nós acabamos de ler diz que Moisés já tinha morrido, estava morto. E Deus vem até Josué e fala: olha, o meu servo Moisés morreu, e você é o substituto dele. Você vai dar continuidade, você vai introduzir, você vai levar o povo de Deus para Canaã, para a terra prometida. Você vai ser o instrumento. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Você vai fazer esta obra. Você vai conduzir o povo até Canaã. Só que, irmãos, como eu falei, Josué andava com Moisés. Josué viu as maravilhas que Deus realizou, mas também Josué viu os juízos que Deus trouxe sobre o povo que saiu do Egito. A gente sabe que Moisés saiu de lá com aproximadamente 2 milhões de habitantes, contando os homens, sem contar as mulheres e crianças. Era muita gente, irmãos. E quando eles vão para o deserto, estão lá naquele deserto, Deus tem a intenção de ir logo para Canaã. Deus prepara o povo para conquistar a terra. Deus prepara os homens de batalha para conquistar Canaã. Mas antes disso acontecer, Moisés envia 12 espias até Canaã, para fazer o reconhecimento territorial, para ver como é que era aquela terra, para ver como eram os habitantes daquelas terras, para ver se eram fortes, para ver se eram bem armados, para ver se eram preparados, para ver se a terra realmente era boa, se era uma terra que manava leite e mel ou não. Então aqueles homens saíram até aquela terra, indo, espionando aquela terra, examinando aquela terra. E eles passaram ali 40 dias investigando aquela terra e voltaram para o arraial do povo de Deus. E quando, irmãos, eles chegam até Moisés, quando eles trouxeram o relatório para Moisés, diz que 10 espias, vendo a situação da terra, viram que havia homens de grande estatura, que havia gigantes, que havia homens fortes, homens bem equipados. Aqueles homens falaram assim: nós não conseguiremos conquistar essa terra, porque aquele povo é muito forte, porque aquele povo está bem armado. A terra é boa, mas é impossível a gente conquistar aquela terra. Então Caleb e Josué tomam a frente e falam: não, realmente a terra é boa, realmente há gigantes, realmente há homens fortes, mas Deus nos concederá vitória. Nós entraremos lá e venceremos. Este povo será para nós como pão. Nós iremos consumi-los, nós iremos vencê-los, nós iremos conquistar a terra. Mas então, irmãos, os irmãos conhecem a história. Esse povo que estava sendo conduzido para conquistar aquela terra, por causa do medo que tomou conta do arraial de Deus, toda aquela geração que chegou ali no deserto, não puderam adentrar a terra prometida. Pensa nisso, irmãos. Aquele grupo de pessoas, de aproximadamente 2 milhões de habitantes, de pessoas, eles saíram do Egito, foram libertos do Egito, viram a mão de Deus, viram o poder de Deus. Aquelas pessoas não entraram em Canaã, não entraram na terra prometida, porque eles temeram
tiveram medo do que aqueles 10 espias falaram com ele. Então, por causa do medo, eles não conquistaram a terra. O medo paralisou todo aquele povo. Somente Josué e Calebe, daquela geração, foram capazes de conquistar a terra prometida. Então, quando Deus está falando para Josué, olha, você vai introduzir, você vai levar, você vai conduzir este povo à terra que eu prometi, é a segunda geração, é uma nova geração. Então, Josué sabia que missão era aquela que ele estava assumindo, porque ele tinha visto toda uma geração fracassar, toda uma geração ser derrotada, não conquistando a terra, porque tiveram medo. E muitas vezes, irmãos, por causa do medo, a gente deixa de conquistar. Muitas vezes, por causa do medo, a gente deixa de receber aquilo que Deus tem nos prometido. Por causa do medo, nós ficamos paralisados, ficamos congelados e a gente não avança. Mas o Senhor não nos deu um espírito de medo, não nos deu um espírito de covardia, não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de ousadia. Então, Josué sabia que a missão era uma missão complexa, era uma missão forte, era uma missão difícil aos olhos humanos, mas ele tinha a convicção que Deus era poderoso para conduzi-lo até a terra prometida. Levar essa nova geração. Ele tinha um desafio de não frustrar. Ele tinha um desafio de não deixar este povo ser derrotado como foram os seus pais. Então ele tem a missão, olha, os pais de vocês falharam, mas nós não vamos falhar, porque o Senhor está conosco. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei como você está conduzindo a sua vida, não sei quais os temores, não sei quais os medos têm dominado você, mas eu quero dizer para você, lance fora o medo em nome de Jesus, porque o medo é sinal de incredulidade, o medo é sinal de falta de fé. Aquele que anda com temor, aquele que anda com medo, é sinal que a fé de Deus não está operando em você. Então, em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor, porque quando você ouvir a voz do Senhor, quando Deus fazer uma promessa para você, tenha certeza que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Você crê nisso, irmão? E a promessa que Josué tinha é que ele sabia que este Deus que foi com Moisés estaria com ele. Assim como ele venceu diversas batalhas, ele sabia que não seria impossível, não seria difícil enfrentar essas batalhas e vencer. Porque Deus, quando chama Josué, ele fala assim, olha, eis que não te deixarei e não te desampararei. Irmãos, a sua luta, a sua tribulação, os seus problemas, entenda uma coisa, Deus não deixa os seus filhos, Deus não deixa os seus servos, Deus não desampara o seu povo, porque Ele é fiel para cuidar, Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é santo, Ele ama o seu povo, Ele ama aquele que Ele chama, Ele ama aquele que Ele salvou, Ele ama aquele que escolheu. Você se sente amado por Deus? Você consegue olhar para Deus e ver nele a figura de um pai amoroso que ama você, que cuida de você, embora muitas vezes aos olhos humanos você não veja a resposta, você não veja a solução, mas eu quero dizer para você, confia nesse Deus, porque Ele falou com Josué, Ele também fala com você, não te deixarei, não vou desamparar você, fique firme, eu estou contigo. Essa era a certeza de Josué, sabendo que Deus era fiel para cumprir a promessa. Certa vez Deus falou pela boca do profeta Isaías assim, não temas, porque eu sou contigo. Você pode falar para o seu irmão do seu lado assim, irmão, eu não sei o que você está passando, mas deixa eu falar um negócio, não temas, porque o Senhor é contigo. Agora fala com ousadia, fala como um profeta, meu irmão, não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque o Senhor é o teu Deus. E o Senhor fala para você, eu te fortaleço,
eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Creia nisso. Não tenha medo dos exames que você vai fazer, irmãos. Tem irmãos que estão com medo até do exame que vai fazer, achando que vai dar alguma coisa. Né, irmã? Não é só você não, tem vários. Quem te sustenta? Então ele fala para você, não temas que eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Então creia no que Deus fala com você. E Deus é tão tremendo, meu irmão e minha irmã, que quando ele fala com Josué, que estaria com ele, ele fala assim, esforça-te e tem bom ânimo. E Deus fala por 3 vezes a Josué, não temas, esforça-te, tenha bom ânimo. Não tema, meu irmão. Não deixe o temor dominar a sua mente. Não deixe o medo tentar invadir o seu coração. Quando os pensamentos e o medo tentar invadir você, comece a clamar pelo nome do Senhor. Comece a declarar a palavra do Senhor. Comece a repreender, porque muitas vezes você está ouvindo vozes que não são suas vozes, e você tem a autoridade de Jesus em você para repreender. Eu repreendo essa voz, porque a palavra diz que o Senhor está comigo. A palavra de Deus diz que todos os dias, até a consumação do século, o Senhor está comigo. A palavra de Deus diz que eu sou o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita dentro de mim. A palavra de Deus diz, maior que está em mim do que está no mundo. A palavra de Deus diz, maiores são os que estão conosco do que estão com eles. Sem medo. Repreenda o medo. Você sabia que existe um espírito chamado espírito de medo? Repreenda ele em nome de Jesus, é no nome de Jesus. Você perceber que suas espinhas estão congelando, os pelos estão arrepiando. Antigamente dizia assim, né? Quando se sentia aquele arrepio, passa a morte que eu estou bem forte. Já ouviram esse ditado? Quando a pessoa né? Passar assim. Antigamente falava, né, mãe? Minha avó falava assim. Então, passa a morte que eu estou bem forte. Repreende em nome de Jesus, irmãos. Quando vir, você percebe que é algo estranho, repreende no nome de Jesus, porque o Senhor é contigo, o Senhor está em você, Ele é a tua fortaleza, Ele é quem te guarda, Ele é quem te protege, Ele é aquele que te livra de todo mal. Creia nele, confia nele, seja forte e corajoso. Não seja medroso. Não seja medroso. Queridos, o Senhor chamou Josué para uma missão, mas Deus sabia que nessa missão, se ele observasse os mandamentos do Senhor, se ele ouvisse a voz do Senhor, se ele confiasse no Senhor, se ele confiasse nas promessas do Senhor, ele seria bem-sucedido. Ele teria bom sucesso. Na tradução do inglês diz bom sucesso, bem-sucedido. Então a missão que Deus estava dando para Josué era uma missão que seria vitoriosa. Não havia espaço ali para ele ser derrotado, porque Deus conhecia Josué. Deus conhecia o coração dele. Ele já tinha sido testado nas batalhas. Então, era uma missão em que ele teria bom sucesso. Era uma missão que ele seria bem-sucedido. E eu quero dizer para você, se Deus te chamou para alguma missão, se Deus tem confiado algo para você, se você realmente
tem ouvido a voz do Senhor, e se Ele prometeu, você entendeu o que Ele prometeu, eu quero dizer para você, se você tomar posse no nome de Jesus, se você agarrar a promessa do Senhor, você será bem-sucedido no nome do Senhor. Porque está dizendo aqui que Josué iria prosperar naquela missão. Não era uma missão fácil. Não era fácil. Mas ele sabia que ele seria bem-sucedido, porque o Senhor estava com ele, porque o Senhor não iria abandoná-lo, porque o Senhor estaria com ele todos os dias. Então, Deus fala para ele assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Moisés deixou a lei escrita para Josué, e Josué conhecia. Então Deus está falando para ele: olha, se você obedecer a minha lei, se você obedecer a minha palavra, você vai ser bem-sucedido. Então, o que a gente entende com isso, irmãos? Eu e você precisa primeiramente conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecê-la verdadeiramente, precisamos continuar dia após dia, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, porque na palavra de Deus há vida. Há vida na palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. A palavra de Deus é que fortalece o nosso homem interior. E a palavra de Deus vai dizer assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, não apenas a palavra geral, uma palavra escrita do contexto geral, mas quando esta palavra adentra no seu espírito e ela torna-se uma palavra específica para você, você olha para a palavra e fala: esta palavra é para mim, eu estou pegando agora, e vive em função desta palavra. Você consegue perceber isso? É quando a palavra é rema, é específica, é direcionada a você. E a palavra que chegou a Josué, ele sabia que era realmente a voz de Deus falando com ele. Então ele age em obediência à voz do Senhor. E Deus fala assim: não apenas obedeça a lei, obedeça a ela mesmo. Não se deixe desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvie dela. Deixe esta palavra presa ao seu coração. Porque no momento de crise, irmãos, no momento de dificuldade, é essa palavra que vai te dar condição para você vencer e superar qualquer dificuldade, qualquer problema que aparecer no nosso dia a dia. Haverá momentos, irmãos, que não terão pessoas do seu lado para te ajudar, mas esta palavra que você tem conhecido, que você tem lido, que está deixando entrar dentro de você, que está te enchendo, é essa palavra que vai te dar a condição necessária para você superar as adversidades. Haverá momentos que você não terá um irmão do lado, haverá momentos que não terá o pastor do lado, haverá momentos que não terá um amigo do lado. Será você apenas naquele lugar contando com Deus, porque Ele está contigo e a palavra dEle é abundante em você. Por isso é necessário que eu e você, a cada dia, se alimente desta palavra. É importante que eu e você não venha se desviar desta palavra. Precisamos ficar firme no que ela revela para mim e para você. Amém, irmãos? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se firmado na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é bússola para nós. A palavra de Deus é alimento para nós. A palavra de Deus traz vida aos nossos corações. E Jesus falou: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra do Senhor limpa as nossas vidas. Então Josué sabia que ele precisava obedecer à lei. Ele sabia que não podia desviar dela nem para a esquerda, nem para a direita. Aí Deus continua falando com ele. Assim, ó, se você fizer isto, você vai se conduzir prudentemente.
por onde quer que andares. Então, a palavra de Deus, irmãos, tem que estar conosco em todos os lugares. Onde eu e você for, a palavra de Deus está indo conosco. Amém? Você vai para a sua faculdade, a palavra está dentro de você, então você está levando a palavra contigo. Você está no seu trabalho, a palavra está com você. Então, esta lei, esta palavra precisa estar conosco por todos os lugares em que eu e você andar. No versículo 8, o Senhor vai falar assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Vocês prestaram atenção aqui? Não se aparte de onde? Não se aparte de onde? Da tua boca. Prestou atenção que não falou no coração? Não falou na mente? Tem que estar na mente, tem que estar no coração, sim. Mas que Deus está falando assim: declare a palavra de Deus. Declare a lei do Senhor. Irmãos, tem crentes que têm medo de falar o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus fala assim: em Cristo Jesus fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, é porque nós fomos. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. A palavra diz que Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século, porque Ele está conosco. Então, esta palavra não pode sair da nossa boca. No momento em que você precisar dela, você vai falar: a palavra de Deus diz que o meu Deus está comigo. A palavra de Deus diz que nele eu tenho todas as providências necessárias para eu viver. Temos que tomar isso para nós. Precisamos, de fato, colocar a palavra de Deus nos nossos lábios. E você vai declarando a palavra de Deus. Chegará uma hora que esta palavra vai produzir resultado no seu interior. A gente fica no exercício, para mim, que trabalho na área da saúde, que a gente aprende muita coisa sobre doenças, e a gente está acostumado assim, a pessoa fala: estou com dor aqui, aí você começa a pensar: está com dor ali porque pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser que, sei lá. Isso é para o homem natural, não para o homem espiritual. E às vezes eu tenho que discernir entre uma coisa e outra. Eu entendo que o médico é uma bênção, os profissionais de saúde é uma bênção, e tem que existir porque precisamos deles. Mas o Senhor deseja elevar a igreja no nível maior, porque Jesus falou assim: as obras que eu realizo, vocês realizam obras ainda maiores. O Senhor falou assim: olha, aquele que crê imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aí algumas pessoas vão dizer: isso era para 2000 anos atrás. Irmãos, então o que a gente está fazendo aqui? Se essa palavra é para 2000 anos atrás, o que a gente está fazendo aqui? Mas eu orei e não aconteceu. Continua orando, meu irmão, continue crendo, continue exercitando. O problema é que quando a gente olha para a nossa experiência negativa, a gente para. Mas o problema não está em Deus, o problema não está na palavra dele, o problema está se eu e você crê ou não. O problema é que a gente muitas vezes diz que tem fé e não temos. Como o povo, a primeira geração, não conquistou a terra porque eles não tiveram fé suficiente. E muitas vezes declaramos: nós temos fé, mas na verdade não temos uma fé forte, uma fé verdadeira. E as coisas não acontecem por causa da gente, mas essa fé precisa ser desenvolvida em nós. Aí você pergunta para a pessoa: você crê? Se Deus quiser. Você crê? Por isso. Irmãos, leia a palavra. O Senhor falou assim: aquilo que está escrito. Como está escrito. Jesus foi além. O que está escrito? Está escrito isso. Como você lê, como você interpreta, como você entende. Eu entendo assim. Aí Jesus fala: eu, porém, vos digo que. E traz o sentido verdadeiro. Então, a palavra de Deus não é mentira, a palavra de Deus é a verdade.
E ela precisa ser operante em nossas vidas. Se a palavra de Deus não está movendo o nosso ser, se a palavra de Deus não tem produzido resultado em nosso ser, nós precisamos avançar ainda mais. Ter fé é diferente de crer. Entendeu o que eu falei? Ter fé é diferente de crer. Aquele que crê está tentando alcançar alguma coisa, está lutando para alcançar. Aquele que tem fé, diz a palavra que ele já alcançou. Olha a diferença. Já conquistou. No mundo espiritual ele entende. Aquilo que a palavra declarou, ele consegue tomar posse daquilo e viver aquilo, entende? Então são níveis diferentes que vai depender da minha maturidade, da sua maturidade espiritual. Então não se acomode onde você está. Continue exercitando, continue praticando, continue operando. Chegará uma hora que isso será natural em nós. O que não é natural é a gente achar que está tudo certo e continuar do jeito que está. Por isso, a palavra de Deus precisa estar em nossos lábios, precisamos continuar declarando o que ela diz, não o que a gente pensa, não o que a gente acha, porque muitas vezes a gente tentando explicar aquilo que a gente acha, a gente está contradizendo aquilo que a palavra já revelou para mim e para você, e aí a fé da gente não acontece, não amadurece, não desenvolve. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Mas Josué, quando ele foi para a batalha, ele estava indo para conquistar uma terra, mas na mente dele ele falava assim, já conquistei, porque o Senhor falou que já nos deu, nós não vamos conquistar, porque o Senhor já nos deu, a gente só vai tomar posse daquilo que é nosso. Isso é fé. Josué entendeu isso. Olha, eu estou indo para a batalha, mas eu sei que o final da história eu já sei, porque a vitória já está garantida, o Senhor já nos deu. Ele prometeu a Abraão, a Isaac, Jacó, eles já vieram, já morreram, não tomaram posse ainda, mas nós iremos tomar posse, nós iremos conquistar. A primeira geração não conquistou, mas nós iremos conquistar. E nós estamos na primeira e na segunda geração, porque a primeira geração não conquistou, mas a segunda geração conquistou, porque acreditou naquilo que Deus falou, tomou posse, se apropriou daquilo que Deus declarou para eles. Então a palavra de Deus não aparte da sua boca, continue declarando a palavra, e mais do que isso, medita nela, vai remoendo, vai ruminando a palavra de Deus, deixa que a palavra de Deus vá trabalhando no seu interior, e à medida que você vai meditando, à medida que você vai permitindo que ela esteja ali dentro de você, trabalhando, a fé no seu coração vai aumentando cada vez mais, vai aumentando, até um determinado momento que você vai falar assim, chega! Para o seu problema, para a sua adversidade, para a sua doença. Chegará um momento que você vai falar assim, no nome de Jesus basta, porque agora eu entendi, agora o Senhor falou comigo, agora a palavra entrou dentro de mim. Certa vez ouvi o testemunho de um homem, ele estava entrevado com problema de coração, ele não conseguia levantar da sua cama. Mas ele ficava meditando no livro de Marcos. Ele ficava lendo, ele disse que o livro que ele mais gostava de ler era o Evangelho de Marcos, ficava lendo, e aí ele começava a ler sobre fé, e ficava lendo. E o médico falou, olha, você tem poucos dias de vida, você não vai chegar à fase adulta, você vai morrer ainda jovem. E aquilo ele não tomou para ele, irmãos, ele começou a meditar na palavra de Deus. Todo dia ele lia, olha, aquele que ora crendo que recebeu, vai ter aquilo que ele orou, tal. Ele ficou naquilo, até um dia, irmãos, que ele estava sentindo muita dor, muito fraco, e ele lendo a palavra de Deus, aí de repente a palavra de Deus produziu o resultado nele, ele começou a rir, ele começou a dar gargalhada, ele começou a falar assim, Satanás, você perdeu, porque eu entendi, e a palavra de Deus diz que eu estou curado, você está derrotado, você não pode, levantou da cama, começou a glorificar o Senhor, e morreu com quase 100 anos, irmãos, porque ele meditou na palavra. Ele estava enfermo naquela cama, mas ele começou a meditar, Senhor, a tua palavra,
A tua palavra diz, Senhor. Todo dia ele lendo aquilo, e aquilo foi alimentando ele, foi fortalecendo ele. E aí, queridos, uma coisa é a palavra, já falei com vocês, uma coisa é a palavra na nossa mente, uma coisa é a palavra no nosso intelecto, outra coisa é quando a palavra invade o nosso espírito, aí sim vai produzir os resultados e a gente vai andar como a palavra de Deus deseja que eu e você ande. Para isso, precisamos ler, precisamos obedecer, precisamos estar focados nela, ela precisa estar em nossas bocas, precisamos estar meditando nela. Aí Deus fala para Josué, você vai prosperar nessa missão, você vai ser bem sucedido nesta missão. Aí no versículo 9 vai dizer assim, não te mandei eu, esforça, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, irmão e irmã, não tenha medo, porque o Senhor é contigo, Ele está falando, não tenha medo, porque o Senhor é com você. Não deixe o medo dominar a sua vida. João vai dizer que no amor de Deus, e no amor não há medo. Ante o perfeito amor, lança fora todo medo. Se você conhece a Deus verdadeiramente, se você está em comunhão com este Deus que é poderoso, se você se relaciona pessoalmente com Ele, se você se sentiu abraçado pelo amor de Deus, se você se sente envolvido no amor de Deus, se você sabe e tem a convicção que você é amado por Deus, não há motivo para você temer. Não há motivo para você ficar pasmado. Não há motivo para você ficar espantado. Não há motivo, meu irmão. Porque, como diz Paulo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Então Josué sabia que ele seria bem-sucedido, porque o Senhor estava com ele. O Senhor, teu Deus, é contigo. Eu quero dizer para você que o Senhor, teu Deus, é contigo. Diga não ao medo. Eu não sei se os irmãos lembram de Jesus, mas quantas vezes Jesus fala assim, não temas. Se fosse uma linguagem mais próxima da gente, é como se Jesus falasse assim para mim e para você assim, sem medo. Abandone o medo. Repreende o medo. Confie no amor de Deus. Confie realmente no Senhor. Quem é maior? As lutas que você enfrenta ou o Deus que você serve? Quem maior? O problema que você está enfrentando ou Deus que você diz que serve, que você canta aqui, Deus é grande. Quem é maior na sua vida? Eu gosto muito da história de Jó, porque Jó passou por muitas tribulações, muitas lutas. Mas um versículo na história de Jó me fez entender por que ele passou por tudo aquilo, porque Deus queria trabalhar algo nele. Jó conhecia Deus de ouvir falar, não conhecia Deus pessoalmente, não tinha comunhão pessoal com Deus. Mas um dia, ele declarou assim, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. De que você tem medo, irmãos? De que você tem medo? Nessa noite eu convido você a lançar fora e depositar toda a sua confiança no Senhor, a confiar plenamente nele. Aquilo que atemoriza você, aquilo que faz você ficar pasmado, paralisado. Essa noite eu gostaria que você chegasse diante do Senhor e falasse, Senhor, a partir de hoje,
eu quero dizer ao medo: sai em nome de Jesus. A partir de hoje eu quero confiar na tua provisão, no teu poder, no teu cuidado, porque eu sei que tu és um Deus todo-poderoso, porque eu sei que em ti a minha vida está segura. Que Deus, irmãos, continue falando a cada coração nesta noite. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.